Campo Geral do Guimarães Rosa, aula do dia 1º de outubro, quinta-feira, ok? Então agora eu vou falar um pouco do enredo entre aspas aí, porque como eu falei antes, são várias histórias aí, tá? Que juntas formam o corpo principal, então não é bem um enredo, vamos tentar juntar aí um pouco, contar um pouco de cada história para formar esse corpo narrativo, para entender do que se trata a história. Tá? Então são histórias intercaladas formando a narrativa principal. E a gente vai ver essas histórias intercaladas. Já falei antes que o Miguelinho, menino de 8 anos, aí, o protagonista, ele vê o mundo pelos olhos dos outros. Então são coisas que acontecem com outras pessoas e com ele ali envolvido, que vão formar a história central da novela, né? Essa novela aqui é uma metáfora do amadurecimento e da perda da inocência do indivíduo, no caso do Miguelin. Miguelin representando aí o indivíduo, Miguelin representando o ser humano, o indivíduo humano, né? Então é uma metáfora disso, é uma metáfora desse amadurecimento que leva à perda da inocência, é virar gente grande. É quando a criança deixa de ser criança por perceber que o mundo não é tão legal quanto era, quanto parecia, né? Quando você começa a perceber que a vida é mais complicada do que parecia, é porque você cresceu, tá certo? Quando você é criança, tudo parece uma maravilha, tudo parece sossegado, tá? Então é essa perda de inocência do Miguelin que é a metáfora dessa perda de inocência que vai aparecer nessa história aqui. Essa sabedoria, porque ele vai adquirir sabedoria, você passa a ser mais sábio quando deixa de ser inocente. Você perde a inocência e se torna mais sábio. Nem sempre é uma coisa agradável, geralmente não é, tá? Geralmente não é. Mas essa sabedoria ele também adquire de forma mítica. Lembra que eu falei? O tempo é mítico, o espaço é mítico. Como é que é adquirir a sabedoria de forma mítica? De forma intuitiva. Quer dizer, ele vai aprender com a vida, o Miguelin vai aprender sobre a vida com o que acontece na vida dele. Não tem ninguém que vai sentar do lado dele e falar: olha, meu caro, a vida é assim, as coisas vão acontecer assim com você, tais e tais coisas. Ninguém vai pegar ele pela mão para dar uma explicação. Ele vai aprender na marra, ele vai aprender de forma empírica, ele vai aprender com as suas experiências de vida o que é a vida. Então isso é adquirir sabedoria de uma forma mítica, de uma forma intuitiva. Quer dizer, de uma forma complexa, mas sem sofisticação, sem rebuscamento, sem frescura. Vai aprender na marra, tá? É uma forma difícil, complexa, complicada, mas assim, é complicada, mas sem rebuscamento. É complicada, mas sem firula. Ok? Então vamos lá. Esse crescimento, essa aquisição de sabedoria do Miguelin acontece em três momentos, com 3 fatos principais da vida dele, tá? Então, num primeiro momento, ele começa a perceber a realidade. Num segundo momento, isso se torna mais duro, mais difícil. E aí, num terceiro momento, ele toma consciência de si mesmo. Tá? Vamos ver como é que isso aconteceu. Primeira coisa, eles moravam todos juntos ali e a mãe dele, minha Nina, tinha um caso de amor secreto com o cunhado, o tio Terês. Ninguém sabia. Eles moravam juntos ali e o Terês e a Nina mantinham esse caso aí de amor, esse caso adúltero, escondido. Afinal de contas, o Terês é irmão do Inhoberna. Ele está chifrando o irmão, certo?
Ele está acatando a própria cunhada. E ali, na casa, no núcleo familiar, tudo isso ali escondido, tá? Ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém saca isso daí. Mas, uma certa ocasião, o tio, quando começa alguma suspeita, quando começa a surgir, porque mora todo mundo junto, né? Quando começam a surgir algumas suspeitas de que tem alguma coisa estranha no relacionamento desses dois, o tio Terês resolve cair fora, resolve partir, tá? Ele se afasta da família, ele vai embora, mas se mantém nas imediações. Ele não está mais morando com a família, mas ele está sempre ali por perto, é uma área rural, é tudo aberto, então ele se mantém ali nas imediações, porque a teuda e manteuda dele né? O caso de amor dele mora ali ainda, tá? Então ele se mantém nas imediações e é numa dessas ocasiões que ele está rodeando o local que ele encontra um Miguelinho na beira do rio, ali pertinho. Ele chega, o tio Terês chega para o Miguelinho e pede para o Miguelinho entregar uma carta para a mãe dele. Olha, isso aqui é uma carta, eu quero que você entregue para sua mãe. Fala para ela que fui eu que mandei entregar, mas não deixa ninguém saber. E o Miguelinho, ele fica com a pulga atrás da orelha. Ele fica falando, peraí, como assim? Por que o meu tio quer que eu entregue uma carta para minha mãe e ninguém pode saber disso? E o Miguelinho entra num conflito pessoal, porque ele gosta do tio. O tio gosta dele, o tio é amigo dele, ele gosta muito do tio. Mas ele acha que é errado. Ele está agindo errado. Entregar uma carta do tio às escondidas para a mãe dele. E ele fica nesse problema, ele fica remoendo tudo isso e não entrega a carta. Ele não entrega a carta, a ficha cai, ele percebe o que está acontecendo. É o primeiro choque de realidade que ele tem. Ele percebe o que está acontecendo entre a mãe e o tio. Ele não entrega a carta e quando ele reencontra o tio na beira do riacho, ele fala para o tio, chorando, em prantos, né? Fala, tio, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Ele mostra a integridade. E o tio entende, o tio compreende, fala, não, tudo bem, desencana, não precisa, não faz isso, deixa para lá, não entrega nada. O tio percebe que ele está se torturando com isso. Então o tio fala, não entrega, deixa quieto, esquece. Então esse é o primeiro choque de realidade, é a primeira percepção de perda da inocência do Miguelinho. O tempo passa e o irmão mais novo dele, o irmão querido dele, que é o Dito, né? Que é o amigo, é o irmão mais novo, mas é o conselheiro, é o grande apego, né? Do Miguelinho, é o grande amigo do Miguelinho. O Dito, ele faz um corte no pé, ele sofre um acidente, ele faz um ferimento no pé, e olha só, eles moram longe da cidade, é um local ermo. Esse corte arruína, infecciona e o Dito morre por conta disso. Olha o grau, né? Olha onde essa família está, longe de tudo, no Mutum ali, longe da civilização. O moleque morre de infecção por conta de um corte no pé. E é o grande amigo próximo do Miguelinho. O Miguelinho perde o irmãozinho, que é um momento pesado da história, é um momento difícil. E o Miguelinho tem que se resignar à perda do irmão. Ele não tem mais esse grande amigo para ajudá-lo. Então é o segundo choque, é o segundo momento em que a inocência do Miguelinho sofre mais uma queda abrupta. Então vai vendo, são as experiências duras, agruras da vida que fazem o Miguelinho crescer na marra, lidando com esses problemas que acontecem com ele. Uma outra ocasião ele briga com o irmão mais velho. O irmão mais velho era meio tranqueira mesmo, era um estúpido, era um cretino, tá? Era uma besta quadrada, não tinha nada a ver com o Dito, o irmão mais novo. E numa briga com o irmão mais velho, briga de irmãos,
esse irmão parte para cima da mãe, inclusive, deles. É uma briga se generaliza ali na casa da família e tal. E o Miguelín vai para cima do irmão mais velho para defender a mãe. O Miguelín peita o irmão mais velho, tá? E, assim, paradoxalmente, o pai deles intervém nessa briga, tirando a razão do Miguelín, porque onde já se viu você desrespeitar o seu irmão mais velho? Olha aí a visão antiquada desse pai de família autoritário que exige uma hierarquia rígida dentro da família. O Miguelín é mais novo, ele tem que respeitar o irmão mais velho, mesmo que esse irmão mais velho não tenha razão. E nessa briga, essa briga descamba, o Miguelín responde atravessado, o pai não admite e dá-lhe uma surra dessas de criar bicho. O pai era violento. Então o pai vai dar uma surra, ele espanca o Miguelín de 8 anos de idade, ele dá uma surra absurda no Miguelín. Quebra os brinquedos do Miguelín, quebra as gaiolas, o Miguelín criava passarinhos em gaiola, o pai solta os passarinhos, quebra todas as gaiolas, os brinquedos, acabou a infância, né? Acabou a infância. Quebra tudo, dá uma surra no Miguelín, e a reação do Miguelín frente a toda essa estupidez é cair na gargalhada. Aquela gargalhada que para mim parecia uma gargalhada até meio satânica. Essa reação inesperada do Miguelín, que não chorou, não se retraiu, mas frente a essa violência toda, ele abre uma gargalhada sarcástica e irônica que chega a assustar o pai e os outros familiares. E veja bem, essa atitude do Miguelín faz com que ele ganhe respeito frente à família. Depois disso, o Miguelín passa a ser mais respeitado pelo irmão mais velho, pelo pai. Ele passa a ser mais respeitado depois dessa reação que ele tem, que é o terceiro momento, é quando ele toma consciência de si e impõe a sua presença dessa forma, frente à família, rindo da violência que estão infligindo a ele. Certo? Pois bem, olha como as histórias vão sucedendo. Depois disso, o Miguelín vai cair doente. Ele vai ficar seriamente doente, ele vai ficar de cama. Meio ali entre a vida e a morte, uma doença séria, tá? E aí aparece a figura complexa, a figura complicada que é o pai. Esse pai autoritário, violento, também é um pai que se preocupa com os filhos. Frente à doença do Miguelín, o Nhô Bernardo vai ficar perdido. Ele vai ficar desesperado com o filho doente daquele jeito. Ele vai ficar desesperado ao ponto de sentir remorso pela forma como ele agiu com o Miguelín. E esse remorso em relação ao passado vai fazer o pai confessar um assassinato. O pai vai assumir que matou um homem por ciúme. Ele achava que esse homem estava tendo um caso com a Nina, mulher dele, e foi lá e matou o cara. Não, não é o tio, não é o irmão dele, é um outro cara. Olha, a Nina, né? É um outro cara. Ele confessa esse assassinato, ele assume perante a família que matou um homem, e quase que ali, pouquíssimo tempo depois, quase que nessa mesma ocasião, ele se mata. O Nhô Bernardo comete suicídio. Tá? Não bastasse tudo isso estar acontecendo, o Miguelín vai se recuperando depois e tal, frente a essas ondas, né, sucessivas
de acontecimentos, de problemas, a mãe resolve assumir que teve um caso de amor com o tio Terês. Ela assume o adultério com o Terês. Ela abre o jogo para a família e diz que teve um caso de adultério com o tio dos filhos, com o irmão do marido, o tio Terês. Aí pronto. Frente a isso, a avó, que mora junto, pega as suas coisas e vai embora. A avó fala, não, deu pra minha cabeça, chega, vou embora, não tô pra isso, eu tô velha, não tô pra isso. Tchau pra vocês, bando de loucos, tô caindo fora. E a velha pica a mula e vai embora também. Sobe. Aí você tem uma situação de uma família desestruturada, né? Morreu um dos filhos, o pai se matou, a avó foi embora porque a mãe falou que era adúltera. Você tem uma família aí bem problemática. E aí é nessa família que o Miguelinho está vivendo agora. Tá? Depois de tudo isso acontecido, tem uma ocasião em que o Miguelinho está por ali perto, ali nas proximidades, se não me engano, perto do riacho ali também, perto de onde passam ali, da estrada, né? Onde vêm e vão os passantes lá. E passa por ali um desconhecido. E o Miguelinho, olha o grau do lugar onde eles viviam. O Miguelinho olha para aquele desconhecido e fala, moço, o que é esse negócio aí na sua cara? E aí o desconhecido olha para ele e fala, isso aqui é um óculos. Isso aqui são óculos. O Miguelinho não sabia o que era um óculos. Porque que negócio é esse na sua cara? Óculos. Quer experimentar? Põe aí. Põe aí, experimenta, vê como é que você fica de óculos. O Miguelinho põe os óculos no rosto, olha em volta e fala, o Mutum é bonito. Quer dizer, o Miguelinho tem um momento de epifania, um momento de transcendência pessoal da realidade. O Miguelinho, ele via o mundo por intermédio de outras pessoas, ele aceitava o mundo por intermédio de outras pessoas, não porque ele era burro, não. O Miguelinho era míope. O Miguelinho tinha miopia, ele não enxergava bem, ele não via o mundo direito. E nesse momento, quando ele põe os óculos na cara, ele fala, o Mutum é bonito. Até então, ele não tinha uma opinião formada sobre o Mutum, sobre o lugar onde eles viviam. E aí você fala, porra, o moleque era míope. Ninguém sabia, ninguém percebeu. O moleque mesmo também não sabia que enxergava mal. É um momento de epifania, é um momento de iluminação, de percepção aguda, extrema do Miguelinho. Então você tem aí uma trajetória em que o Miguelinho vai crescendo aos poucos, ele vai perdendo a inocência aos poucos, mas termina com um momento de iluminação. Isso é comum em Guimarães Rosa. As personagens do Guimarães Rosa passam por dificuldades as mais absurdas ao longo do enredo. Mas no final, essas personagens que sofreram tanto, elas atingem uma iluminação por meio do sofrimento que atravessaram. Então é a travessia do sertão, né? O Guimarães Rosa dizia, mais importante não é o objetivo, não é a linha de chegada. O mais importante é a travessia. É durante a travessia que você cresce. E é o que acontece também com o Miguelinho. Então você tem aí uma história com uma complexidade muito profunda. Por trás, assim, de uma simplicidade aparente, né? Parece uma historinha simples, mas por trás de uma historinha aparentemente simples, você tem essa revelação profunda da personagem, do Miguelinho.
desse garoto de 8 anos. Tá? Isso é uma abordagem filosófica da condição humana, por meio de imagens muito simples. Então você lê uma historinha que assim, você está lendo e parece uma história quase banal. Né? Os fatos vão se sucedendo, parece uma história quase banal, mas no final da história você fecha o livro e percebe tudo aquilo que você colheu durante a leitura. Você, como leitor, tem essa mesma epifania. É para isso que serve a literatura. Na próxima aula, a gente analisa mais uma obra para o vestibular 2021. Até lá!